Graça e paz. Quando o coração acredita que só será feliz quando aquilo acontecer. A cura começa quando o coração deixa de medir o seu valor pelo que ainda lhe faz falta e aprende a descansar na presença de Deus. Hoje eu quero convidar você a conhecer uma mulher cuja história talvez revele algo que acontece silenciosamente dentro de muitas de nós. A nossa leitura hoje está em Gênesis 29, versículos 31 a 35. Lia entrou para a história como esposa de Jacó. Mas sua história não começa ali. Ela era filha de Labão e tornou-se esposa de Jacó em circunstâncias que ela mesma não escolheu. A Bíblia nos conta que Jacó amava Raquel mais do que Lia. E logo depois faz uma afirmação que muda completamente a narrativa. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada. Gênesis 29, 31. Antes de qualquer mudança acontecer, Deus viu. Ele sempre vê. Ao longo desse texto, cada filho que nasce revela um pouco do que estava acontecendo dentro do coração de Lia. Quando nasce Rúben, ela diz: agora me amará meu marido. Depois nasce Simeão, mais tarde Levi, e suas palavras continuam revelando a mesma esperança. É como se o seu coração dissesse: talvez agora, talvez desta vez, talvez finalmente. Você percebe? A maior luta de Lia não era apenas aquilo que estava vivendo, era a expectativa de que algo externo pudesse finalmente preencher aquilo que ela carregava por dentro. E se formos sinceras, quantas vezes fazemos o mesmo? Pensamos: quando eu conseguir aquele trabalho, quando meus filhos mudarem, quando eu vencer essa luta, quando aquele sonho se realizar, quando Deus cumprir aquilo que me falou, então serei feliz, então terei paz, então vou me sentir completa. Sem perceber, começamos a colocar a nossa esperança no quando. Mas Deus deseja nos ensinar a viver no hoje. E então nasce Judá e algo muda. Pela primeira vez, Lia não fala sobre o que espera receber. Ela declara: desta vez louvarei ao Senhor. O texto não diz que todas as circunstâncias mudaram naquele momento, mas suas palavras mudaram. Seu olhar mudou. Sua atenção deixou de estar apenas naquilo que ainda lhe faltava e voltou-se para aquele que nunca havia deixado de sustentá-la. E isso transforma tudo. Existe uma paz que não nasce quando tudo se resolve. Ela nasce quando aprendemos que Deus continua sendo suficiente, mesmo enquanto algumas respostas ainda estão a caminho. Talvez hoje exista alguma área da sua vida que ainda não aconteceu como você imaginava.
Talvez você esteja esperando uma resposta, uma cura, uma restauração, uma porta aberta, um milagre. Esperar faz parte da caminhada da fé, mas permita que Deus cure seu coração para que a sua alegria não fique presa ao dia em que a resposta chegar. Há uma vida abundante que começa antes do milagre. Ela começa quando aprendemos a descansar em Deus. Curiosamente, foi justamente na descendência de Judá que Deus trouxe o rei Davi e, séculos depois, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Enquanto Lia ainda enxergava apenas o presente, Deus já estava escrevendo uma história muito maior. E talvez Ele esteja fazendo o mesmo com você. Você enxerga apenas o capítulo de hoje, mas Deus contempla toda a história. Vamos orar? Pai, quantas vezes o meu coração acreditou que a felicidade estava sempre no próximo acontecimento. Perdoa-me por colocar a minha esperança nas circunstâncias, quando ela devia estar firmada em Ti. Ensina-me a descansar no Teu amor, a confiar no Teu tempo e a reconhecer que a minha identidade não depende do que ainda me falta, mas da Tua presença constante em minha vida. É em Teu nome, Senhor, que eu me coloco. Em nome de Jesus, amém. Agora, reserve uns minutos. Leia novamente Gênesis 29, do 31 ao 35. E depois responda com sinceridade. Existe alguma área da minha vida em que eu tenho adiado a minha alegria, esperando que algo aconteça para só então eu me sentir completa? Entregue isso ao Senhor em oração. E termine este momento declarando em voz alta: hoje escolho descansar em Deus. A minha esperança não está apenas no que Ele pode fazer por mim, mas em quem Ele é. O meu coração encontra descanso na presença do Senhor, e é nela que a minha identidade é fortalecida. O meu propósito é amadurecido e o meu destino continua sendo conduzido por Suas mãos. Amém. Que o Senhor te abençoe abundantemente.